Fala, turma do barulho, pra quem não me conhece, sou o Joe. Galera, hoje a gente vai começar um tema bem bacana. Eu acho que vale a pena você assistir esse vídeo até o final. Por que vale a pena? Se você pretende comprar uma caixa de som automotivo, qualquer caixa, tanto Bob quanto caixa de porta-mala, ou se você pretende virar um fabricante de caixa, eu acho legal vocês assistirem esse vídeo, porque eu vou explicar os erros mais comuns que eu já presenciei aqui na loja, tá? Porque vem muito serviço de outras lojas aqui e eu tenho que refazer o trampo, entendeu? E muitas vezes fazer outra caixa, tá? Eu vou abordar nesse vídeo 5 temas, tá? Eu vou explicar para vocês o primeiro tema, o que a gente vai falar. O primeiro tema, galera, é entender o que o cliente quer, ou entender o que vocês querem. Vamos supor, você vai querer uma caixa de som automotivo, você não tem um alto-falante e você quer uma caixa. Você precisa entender um pouquinho do que você quer. Você quer uma caixa para grave, ou você quer uma caixa para pancadão, ou você quer uma caixa mista. Muita gente não entende e não pergunta. Vou dar um exemplo que já aconteceu aqui na loja aqui comigo. O cliente tinha um alto-falante da Ultravox 400 pancadão. Se eu não me engano, a frequência de ressonância dele é de 76, de 12 polegadas, tá? É 76 ou é 77. Então, é um alto-falante que foi desenvolvido para pancadão. Então ele nunca vai ter grave, ele nunca vai ter gravão, ele vai ser um alto-falante que vai sempre bater, dar aquela lapada, entendeu? Ele nunca vai ter aquele push de presença, bum, bum, bum. Então ele vai ser um alto-falante para pancadão. Então eu expliquei pro cliente que não dava fazer uma caixa para gravão num alto-falante que é pancadão. Então o cliente entendeu que ele precisava de um outro alto-falante para atender o que ele queria, porque ele não, às vezes o cliente compra alto-falante de segunda mão, ou às vezes vocês mesmo compram de segunda mão e acha que é só fazer uma caixa. Não é assim, você precisa entender primeiramente os parâmetros do alto-falante, o que você quer, qual é a sua proposta. Você quer uma caixa de porta-mala para grave curto, você quer uma caixa para grave alongado, então você precisa entender o que você quer. Aqui na loja acontece muito isso. Hoje entrou em contato comigo um cliente querendo fazer uma caixa para um alto-falante Tormento, acho que é 650 ms. Aí ele falou: Joe, dá pra fazer pra esse Tormento uma caixa com grave alongado? Aí eu fui olhar os parâmetros do alto-falante. Eu fui olhar os parâmetros do alto-falante e falei: não, dá pra fazer. O alto-falante é propício pra isso. Mas se ele quisesse fazer uma caixa pra grave de ataque, não é pancadão, entenda bem. Se ele quisesse fazer uma caixa pra grave mais de ataque, ele grava bum, 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 dava pra fazer. Mas como ele quer para grave mais longo, bum, dá para fazer também, entendeu? Mas ele nunca vai ser pancadão. Então primeiro tema, a gente precisa entender o que você quer e o que o cliente quer. Se você fabrica uma caixa, você precisa entender o que o seu cliente quer para produzir uma caixa. Então, a maior erro que eu encontro aqui, às vezes o cara traz caixa de outra loja e fala: ô, Joe, meu som não tá batendo. Aí o cara, às vezes, que vai construir a caixa, falando, o cara leva um alto-falante para pancadão e quer grave e não vai ter grave. E se você botar lá para excursionar demais, vai rasgar. Porque geralmente o X-Max de um alto-falante pancadão é bem menor do que um alto-falante para grave. Então é importante você entender um pouco sobre parâmetro de alto-falante antes de tá projetando uma caixa, entendeu? Então esse é o primeiro erro que eu mais encontro aqui na loja. Então você precisa entender, antes de fabricar uma caixa, qual é a proposta que você quer. Você quer uma caixa para grave, quer uma caixa mista, quer uma caixa para pancadão, não importa se é de porta-mala ou de carro, dá para fazer do mesmo jeito. Então é importante você sempre pesquisar os parâmetros, pesquisa na internet. Se você não entende sobre parâmetro, pesquisa os vídeos no YouTube, você ouvir se é o alto-falante que é mais para grave. Então, sempre antes de comprar um alto-falante, antes de pedir para alguém projetar uma caixa para você, você precisa entender também do alto-falante, tá bom, galera? Então esse é o primeiro tema aqui mais comum. Agora a gente vai falar do segundo tema. O segundo tema é o mais comum que acontece, o mais comum que eu vejo. Eu já vi até em paredão esse segundo tema, viu? Fabricar caixa a olho. Tá cheio, galera, por aí, tá cheio. Galera, não dá para fazer caixa a olho. Então esse é o segundo erro que eu encontro demais. Eu não vou dar porcentagem de quantos caras faz caixa a olho, mas eu conheço um monte. Eles acham que é só fazer um caixote, colocou o buraco do alto-falante, colocou um duto ali e tá pronto. Muitas vezes queima o alto-falante. Por quê? Às vezes o alto-falante requer uma câmara grande e o cara faz uma câmara reduzida. Obviamente que alguns tipos de alto-falante dá para fazer uma câmara menor, mas não é todos. A gente precisa ver o manual e também usar o software para ver a curva de resposta e para ver
ver se o duto tá soprando. Então a gente precisa ter um software para desenvolver. Não tem como você fazer isso a olho. Ah, dá para calcular na calculadora? Não fica perfeito e não é preciso, tá? A gente precisa de um software. Não importa a marca, mas muita gente tem a curiosidade de qual software que eu uso. Já passei por vários softwares. Eu vou até indicar para vocês, não é nem propaganda, mas eu vou aproveitar para indicar para vocês o software que eu uso hoje. Por que eu uso hoje para desenvolver as caixas? Porque é um software em português. É fácil de mexer, qualquer pessoa. Outra coisa, tem o Marcelo, que é o dono do software, o Marcelo Lacerda, um cara bem bacana, queria mandar um abraço para ele aí. Ele é um cara que ele dá muita atenção para você quando você tem a dúvida. Então vamos supor, vou dar um exemplo, você compra um Best Box, tá com problema, quem vai te ajudar? Aí que tá o problema. É um software top também, só que é em inglês. Muita gente vai ter dificuldade. Então, galera, tudo software bom é pago, não adianta. Você não vai encontrar coisa boa de graça. Então, ele trabalhou para isso. Então, o software que eu uso é Elisa. É um software top. O Bruno da Infinity Som vende, eu acho que de 2 dias, se você quiser comprar para fazer teste, tem a opção do Bruno. Vou deixar o link abaixo e tem um contato do Marcelo também, eu vou deixar no primeiro comentário. Então, não dá para fazer caixa a olho. Você fazer caixa hoje, você corre o risco de queimar o alto-falante. Você ter uma caixa ruim, porque tipo assim, às vezes tem um cara com um som mais fraco que o seu, você tá perdendo dele, competindo com ele, você tá perdendo dele porque você tá com uma caixa errada. Aí você fala, é a instalação, é a regulagem? Não. Apesar que um cara que sabe regular, ele não vai regular uma caixa fora de medida, entendeu? Ele já vai te falar, essa caixa tá errada, é melhor você fazer outra. Então já começa por aí. Então é sempre importante você sabe utilizar um software na hora de desenvolver uma caixa. Já veio cliente aqui que comprou um som top no porta-mala, aí ele veio de outra loja, ele perguntou, Joe, tem como você dar uma olhada nessa caixa pra mim? Porque eu tô achando estranho, eu já voltei na loja do cara um monte de vez, tava estranho e tal. Aí eu fui lá dar uma olhada. E quando eu cheguei lá no carro, eu liguei o som, eu vi que a câmera do alto-falante era muito pequena, tipo assim, não tinha nem 20 litros, um alto-falante de 1500 RMS, que é um alto-falante que era um FS mais baixo, que precisava de uma câmera um pouco maior. Eu falei, cara, essa caixa tá errada, por isso que não tá tocando, mano. Aí ele pegou e falou assim, mas eu comprei do cara tal, não quero voltar lá nele, porque eu já voltei um monte de vezes. Eu falei, o único jeito é fazer na outra caixa, não tem o que fazer, entendeu? Então não tem como, não tem milagre, não existe milagre. Você chegar num marceneiro que fabrica armário, guarda-roupa e pedir para ele fazer uma caixa para você, ele não vai saber fazer, ele sabe construir. Se você levar um projeto para ele e levar lá belezinha para ele, ele vai construir do jeito que você levou. Mas agora só porque ele é marceneiro, ele não vai saber desenvolver uma caixa. Para projetar uma caixa, galera, não é difícil, mas precisa estudar para ser projetista de caixa, tá? Não é tão simples, você precisa entender de parâmetros. Mas o software tem uns parâmetros. Sim, mas você precisa também entender da construção, porque se você fizer na construção montagem errada, a caixa pode vibrar. Então você precisa entender de muita coisa para projetar uma caixa. Então o maior erro que eu encontro aqui, eu até desenhei o olhinho aqui, ó, ficou até legal, o pessoal não faz caixa a olho, infelizmente, tá? E é o que eu mais encontro. Acho que a cada 10 caras que fabricam a caixa, vou ser bem honesto pra vocês, 9 faz a olho, tá? E quando pega um projetinho do Google, porque no Google você procura até algum projetinho de caixa, não tá errado, mas o cara não sabe para que tipo de finalidade foi feito aquele projeto, para que até o alto-falante ele sabe, mas ele não sabe se foi feito para um grave mais de ataque, se foi grave mais macio. Então ele precisa entender, tá bom? Então, quer usar um software bom? Usa o Elisa, é barato. Você paga, acho que é R$400 por ano. Se você não quiser comprar um ano, compra 2 dias lá no Bruno Vende, lá, vou deixar o link abaixo no primeiro comentário. Você vai lá, eu não ganho nada, eu tô ajudando aqui os parceiros aqui, porque é um software top. Não adianta, é o que tá tendo de melhor agora é ele. Se vier outro melhor, a gente vai falar, tá bom? Então tá aqui o software Elisa. A segunda coisa de erro mais comum que eu encontro aqui, eu já vi até vídeo na internet, tá? Não utilizar ação de reforço. Eu dei um exemplo aqui, travamento interno, não parafusar a caixa. Aí você fala, Joe, todas as caixas precisam parafusar? Eu parafuso, eu não corro risco. Outra coisa, se você for trabalhar um exemplo com MDF ou compensado que seja, eu gosto de furar antes com uma broca. Vamos supor, vou colocar um parafuso de 3. Eu não furo com uma broca de 2,5, eu furo com uma broca de 2 e depois eu venho com um parafuso de 3. Pra quê? Pra não rachar madeira. Não se parafusa MDF, pelo menos MDF,
sem furar antes. Então, a caixa, se for um alto-falante forte, bem forte, você vai precisar fazer um travamento interno, você vai precisar parafusar a caixa, você vai precisar colar e você vai precisar fazer selagem. A maior parte das vezes aqui eu vejo o cara construir uma caixa legal, mas como o cara trabalha com linha de produção, ele não sela a caixa. Às vezes, eu vou mostrar um exemplo aqui de uma caixa minha, aqui ó, só para você ter uma ideia. A caixa é uma caixa que eu usava ela para teste. Tá? A caixa, você pode ver que ela é toda selada, além dela ser selada, isso daqui não é enfeite, tá? Isso daqui são tudo reforços. Além dos reforços internos, tem um reforço do aro, você tá vendo, ó? E além dos reforços internos, tem os reforços... O legal do duto triângulo da caixa, o legal... que é o duto triângulo funciona como um reforço. Por quê? Ele pega a parede lateral da caixa e pega a parede de baixo. O duto de cima, ele pega a parede de cima e pega a parede lateral. Então ele faz um travamento. Então o duto triângulo é bem interessante para alguns tipos de projeto por causa dos reforços que ela tem. Então eu vejo muito comum aqui. Às vezes eu vejo caixa linda, tipo bem feitinha. Só que assim, às vezes tá vibrando a madeira de trás. Não tem travamento. Sabe o que acontece? Você tem perca. Toda madeira que vibra, você tem perca. Às vezes o pessoal entra em contato comigo, ô Joe, eu queria fazer uma caixa com alto-falante de 800, mas tem que ser com MDF de 25. Eu perguntei, tá, beleza, dá pra fazer, não tem problema não, você pode fazer até com alto-falante de 200 RMS com MDF de 25. Não tem nada a ver, você pode fazer tranquilo. Só que eu quis entender por quê. Ah, porque o cara lá falou pra mim tem que ser de 25. Eu falei, não, se você for fazer um alto-falante de 800, era um grave, eu não lembro qual que é. Eu acho que era um Bravox. Se você fizer com uma caixa de 15 ou 18, toda travadinha, não vai vibrar, mano, não vai ter perca. Agora, se você quiser fazer com 25, a gente faz. Aí eu cobrei o preço da madeira de 25, ele se assustou. Ele falou, mas Joe, por que tão caro assim? Eu falei, porque eu não trabalho com MDF de 25. Se você quiser que eu compre uma placa, eu compro, não tem problema. Mas só que você vai pagar pela placa. Eu trabalho com 15 ou 18. Ah, mas dá pra fazer um low bass com MDF de 15? Um alto-falante muito forte? Não, galera, aí você precisa montar com um projeto de 25. Mas para um som convencional que a gente monta aqui, grave de 1500, 1200, woofer, sub mais fraco, dá para montar com MDF 18. Essa daqui é MDF de 18. Desde que esteja tudo travadinho assim, tá perfeito. Então, o terceiro erro mais comum aqui que eu vejo aqui é isso daqui. Não faz travamento interno. Se você tem uma caixa de 15, eu vou dar um exemplo. Um Tornado. Não tem nenhum reforço atrás. A caixa é larga. Não tem reforço atrás. Tá com MDF de 15. Você pode ter certeza que você tá perdendo qualidade de som. Porque a madeira de trás, como ela é muito extensa, ela vai dar micros vibrações. Com essas micro vibrações, você vai perder dB. Entendeu? Então, você vai ter perca. Então, sempre tem uma caixa travadinha, bem firme, que vai ficar show, tá? Agora a gente vai falar do quarto tema. É um tema muito comum também. É um tema mais de problemas da caixa. Acabamento de segunda e material ruim. Por que, Joe, isso daí? Muita gente entra em contato com a gente para reformar a caixa. Aí eu recuso, às vezes o pessoal não fica feliz. Eu falo, se você quiser a gente faz outra. Aí o pessoal pergunta, por que, Joe, você não reforma? Galera, eu vou explicar para vocês o que acontece. Quando a pessoa compra uma caixa barata, você vai comprar material de segunda, a pessoa que fez não vai utilizar reforço, a caixa o cara vai fazer caixa a olho. Então, quando o cara pede pra mim reformar uma caixa, é porque eu já sei que tá tudo ruim, entendeu? Então é muito comum aparecer alguém aqui com caixa ruim, material de segunda pra mim reformar. Muita gente compra caixa no Mercado Livre, manda a foto pra mim e fala, ô Joe, eu vi essa caixa no Mercado Livre há tanto, quanto você consegue fazer pra mim? Eu falo, cara, nem compara meu preço com o do Mercado Livre, porque o que eu trabalho é com projeto. Aí quem vende aí, não todo mundo, tá galera? Vou generalizar, tem cara que vende no Mercado Livre, até eu às vezes já vende de caixa lá, mas eu vendo bem mais caro. O que acontece? Quando a gente usa material de primeira, é tudo mais caro. Você não vai ter milagre, você não vai comprar tinta Sherwin Willis por 12 reais, 15 reais. Uma tinta Sherwin Willis que você manda fazer, você paga 80, 90 reais. Tem tinta que você chega a pagar até 130, mais o verniz. Então você não vai comprar uma caixa que só a tinta e o verniz custa 200 reais por 150 reais. E ainda tem mais o trabalho da construção. Então é muito comum a gente encontrar isso daí. Às vezes o pessoal entra em contato comigo, eu comprei uma caixa em tal lugar, tá aparecendo o trinco aqui da emenda. Por que tá aparecendo o trinco da emenda? Porque o cara não colou, não fez travamento e não fez reforço. Então
e às vezes usou material de pintura, massa vagabunda. É igual um exemplo, aqui nas emendas, geralmente, eu nem mexi, ó, pra vocês terem uma ideia. Essa caixa tem um ano e pouco que eu fiz dela. Ela tá com massa poliéster. Já fiz vários testes de alto-falante aqui. Mostra de perto, ó, pra ver se tá rachada a massa, ó. Tá vendo, ó? Não tem rachado, ó. Faz mais de ano. Aqui eu já até abri o buraco. Geralmente eu corto minhas caixas na tupia, então o círculo fica redondinho, para quem acompanha minha fabricação de caixa. Aqui tá um pouco torto, porque eu fui testar um Snake aqui, a carcaça dele é 35,5, é meio fora de padrão. Aí eu tive que abrir o buraco, abrir na tico-tico mesmo. Então eu já fiz vários testes nessa caixa, aqui não racha. Por quê? Material bom, reforço. Então, você precisa, para ter uma caixa boa, é mais caro mesmo, entendeu? E sempre aparece caixa de segunda. Esse é um problema que que eu vejo. O pessoal ligando para mim, ô Joe, reforma minha caixa, reforma minha caixa. Galera, eu não reformo caixa de outras pessoas, a não ser que foi eu que fiz. Por quê? O que eu fiz, eu sei o que eu fiz. Então, por isso que eu reformo. Não é que eu não quero, que eu sou arrogante, não é nada disso. É que eu não faço, tá? Porque eu vou encontrar muito problema para corrigir e às vezes é melhor fazer outra do que eu cobrar uma fortuna para reformar a caixa, entendeu? Sai mais barato às vezes fazer outra do que reformar a caixa. Então, geralmente a gente encontra muito aqui caixa com material de segunda. Então, quando você for fazer sua caixa ou for comprar uma caixa, pergunta que tinta que o cara usa, pergunta que software que ele usa, fala o alto-falante que você quer ou fala o jeito que você quer uma caixa. Então, é importante você saber todo esse critério. Quinto erro aqui, galera, é você que quer aprender a fazer caixa, você tem um sonho de fazer caixa e acha que dá para fazer de qualquer jeito. Não dá. O quinto erro é você não ter o nosso curso Mestre das Caixas. Porque lá no nosso curso Mestre das Caixas, você vai aprender a utilização de 2 softwares. Inclusive, tem um software Elisa que a gente ensina lá no curso. Tem um outro software que a gente usa gratuito, mais simples, mas também tem um... Você não tem o dinheiro para comprar o Elisa? Não tem problema. A gente lá no curso ensina com outro software. Lá você vai aprender 5 tipos de pintura. Lá você vai aprender todo tipo de pintura, desde a mais simples até a mais top. Lá você vai aprender sobre curva de resposta, lá você vai aprender sobre parâmetros de alto-falante. Vamos supor, Joe, eu não sei construir uma caixa, eu não sei para que serve esse alto-falante. Lá você vai aprender os parâmetros do alto-falante para desenvolver uma caixa. Ah, o software Lisa legal que já tem salvo. Sim, mas você precisa, antes de você desenvolver a caixa, você precisa entender aquele alto-falante, para que ele serve. Depois o Elisa vai te dar a curva de resposta que você quer, beleza. Mas você precisa entender primeiro o alto-falante e também você precisa entender a arte da construção. Lá no nosso curso a gente ensina sobre construção de caixa em acrílico, a gente ensina a fazer caixa personalizada, mostra algumas aqui, ó, dá para eles verem, ó. A gente ensina a fazer todo tipo de caixa, todo tipo que existe, não importa qual modelo, você vai aprender lá no nosso treinamento. E outra coisa, você vai ter consultoria minha. O que é consultoria? Quando você tiver alguma dúvida, além de ter um grupo, você pode me chamar no pessoal que eu vou te ajudar a desenvolver a caixa. E lá funciona como vídeo aula. Você pode ligar sua TV Smart, colocar lá o vídeo para rolar e assistir lá. Quer assistir pelo celular? Só vem aqui no celular e assistir. Aí você tem dúvida? Ô, deixa eu mandar uma mensagem pro Joe. Eu fiz um projeto aqui, não tá muito legal. Eu vou perguntar para ele se tá bom, se não tá. Então, é isso aí que eu queria passar para vocês, galera. Outra coisa que eu até marquei aqui para lembrar, tudo que é barato sai caro, porque se você faz uma caixa porcaria, você vai ter que pagar para fazer outra. Então não adianta você achar que vai comprar uma caixa, um exemplo, que custa em média R$400, o cara te vender por 200, é porque não presta. Se todo mundo que é profissional tá cobrando 350, 400, 450, tá ali na média ali entre 350 e 400, tô dando só um exemplo, tá? E chega um cara que fala que faz por 200 para você, pode correr. Sabe por quê? O barato sai caro. O cara que vai fazer barato, ele não vai entender do que ele está fazendo, ele não vai fabricar caixa a olho, ele não vai a utilização de reforço, cola, selagem o suficiente, ou às vezes ele vai fazer uma selagem e não vai fazer o reforço se haver necessidade. Então entenda bem, tem caixa que há necessidade de reforço e tem caixa que não. Às vezes é uma caixinha para alto-falante de 200, 150 RMS, precisa de fazer um reforço monstruoso, mas às vezes, depende do projeto, precisa. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Passei um pouquinho de informações para vocês que acontece muito aqui. Dei algumas, além de passar o que acontece muito, eu dei algumas dicas para vocês ficar atento. Sempre quando você for fazer uma caixa, não seja leigo, galera, não seja. Pergunte.
vai fazer uma caixa com alguém, ou qual o software que você utiliza, eu quero minha caixa coladinha, parafusadinha, tudo bonitinho, dá pra fazer? Dá. E depois confere tudo. Por isso que eu gosto de gravar, por isso que eu gosto de sempre gravar meus vídeos, mostrando o passo a passo que eu faço, pra pessoa que compra, ela tá vendo o que ela tá comprando, ela tá vendo como tá sendo construído, entendeu? Então é isso aí, até o próximo vídeo, abraço a todos, fica com Deus, e não esquece do like aí não, beleza, galera? Abraço!